Pastor Leonardo Salles respondeu ao nosso vídeo sobre o mesmo endemoniado em duas de suas igrejas. Bora ver o que ele respondeu e depois eu comento. Ela não pode ouvir! Você não vai revelar! Aí tem gente na internet que pega vídeo. Aprenda uma coisa, quando um demônio sai de uma pessoa, se essa pessoa dá brecha, volta a ele... Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, passadinha rápida para comentar aí essa treta envolvendo o pastor Alisson Rodrigues e o falso profeta Leonardo Salles, certo? Eu fui marcado nessa polêmica aí e gostaria de tecer um comentário sobre essa treta que, por sinal, achei muito interessante. Mas antes de falar qualquer coisa sobre isso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, canal de apologética em defesa do Evangelho. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, hoje liberto do sistema da Assembleia de Deus para confrontar o sistema. Se você ainda não conhece esse sistema, eu vou deixar o link aqui no card para que você entre lá e conheça um pouco sobre o sistema pentecostal da Assembleia de Deus. Conheça o sistema e passe a confrontá-lo também. O povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, ok? Muito bem. Eu fui aqui no canal do Instagram do pastor Alisson Rodrigues, está aqui. Lógico que eu fui marcado na postagem, essa postagem está aqui, é a primeira postagem que ele colocou, tá certo? E aqui na postagem, ele diz assim, ó, ele se acha no monopólio do Espírito de Deus. Esses falsos profetas neopentecostais acham que eles detêm o monopólio do Espírito Santo e que ninguém mais pode manifestar o poder do Espírito Santo senão por eles. É impressionante. Aí o pastor Alisson prossegue aqui na sua fala. O camarada bate no peito e diz que se não acontecer nada do que o Salles está dizendo, né, ele fecha as igrejas. Isso para mim já mostra, né, que o ego dele importa mais do que as igrejas que ele lidera. Coisa típica no universo neopentecostal. Pastor Alisson diz, afirmo categoricamente, Deus não fechou monopólio com nenhum pastor ou igreja local. Eu entendo perfeitamente a multiforme graça de Deus, disse o pastor. Porém, igreja que se preze, o centro do culto é Jesus. O que guia a comunidade é a palavra de Deus. E o próprio Deus é o objeto de toda glória, não os homens que se engrandecem por coisas miraculosas. Até porque fazer milagres não é critério de salvação. Não se enganem, diz o pastor. Nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, do versículo 9 ao versículo 12. O falso profeta é o juízo de Deus sobre a vida do falso crente. Isso, pastor. E eu gostaria aqui de passar, né, para vocês verem justamente o vídeo em que acontece essa treta, essa polêmica aí. Vamos dar uma analisada no vídeo junto. Pastor Leonardo Salles respondeu ao nosso vídeo sobre o mesmo endemoniado em duas de suas igrejas. Bora ver o que ele respondeu e depois eu comento. Ela não pode ouvir! Você não vai revelar! Aí tem gente na internet que pega vídeo. Aprenda uma coisa, quando um demônio sai de uma pessoa, se essa pessoa dá brecha, volta a ele, sete pior. São 34 igrejas. Aí pegaram um vídeo e aí botaram lá. Um demônio manifestou num rapaz aqui e depois lá no culto do pastor Rodrigo. Aí falou, é figuração. Vem ver se é figurante. Se a pessoa não buscar Deus, já vai entrar. Vai. Eu só dou um recado para quem não acredita no poder de Deus. Não acredita, bota a prova, faz um culto ao vivo e nos leva. Se não tiver libertação no culto que você vai fazer, se não tiver revelação no culto que você vai fazer, a gente não vai saber para onde ir. Aí eu fecho todas as igrejas. Se não, para de dar lugar pro diabo. Quem não acredita no poder de Deus, faz um culto e nos leva. Pode ser no ar livre, na praia, pode ser numa praça, onde você quiser. Se não tiver o mesmo poder de Deus, igual aqui, eu fecho todas as igrejas. Agora, se tiver poder de Deus, se arrepende enquanto é tempo, tá tentando tocar na obra de Deus. Eu vou falar uma coisa, quanto mais se levanta, mais a gente cresce. Ô Salles, eu até gostaria mesmo de ver isso de perto. Mas você sabe por que isso não vai acontecer? Primeiro, porque aqui na nossa comunidade tem que abrir a Bíblia e expor a Bíblia. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo e não a do pregador. Concordo plenamente com o que ele diz. Diferentemente desses adventos neopentecostais, tá certo? Desses manicômios neopentecostais, que a palavra de Deus não é o centro das atenções, mas sim os teatros de horrores. Muitos desses cultos são verdadeiros teatros de horrores. O Leonardo Salles costuma fazer muito isso, né? Inclusive, tem até um filme que tem esse título, né? Entrevista com o Diabo. É uma das coisas que você pode ver dentro do universo que o Leonardo Salles criou. É a entrevista com o capiroto, irmão. Culto que se preza, culto que é para Deus, o centro do culto, o cerne da questão
é sempre a palavra de Deus. Segundo, porque aqui no culto, quem fala é Deus. O diabo aqui não tem voz. Aqui o diabo não dá palavra de oferta para amedrontar ninguém. Terceiro, aqui nós não precisamos de revelação porque nós temos a única revelação segura e suficiente, que é as Sagradas Escrituras. Por fim, Salles, eu quero te dar o benefício da dúvida. Se são demônios de fato, e você sabe que se a casa estiver vazia, voltam 7 piores, e ainda assim você os expulsa sem fazer com que eles conheçam o verdadeiro evangelho, você está sendo irresponsável e levando pessoas a ruínas espirituais. Você não é libertador, meu caro. O nome de Jesus expulsa demônio, mas o que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, é o que diz o texto. Se, pois, o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Por isso, eu é que te digo, se arrependa, porque segundo as Escrituras, é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O seu principal argumento para o nosso vídeo foi um vídeo mostrando uma expulsão demoníaca. Mas o que eu quero te dizer é que Deus sabe sobre qual fundamento você está construindo. O fogo provará a obra de cada um. Então, assim, não há justificativa para o que o Leonardo Salles está promovendo. Ele promove um falso evangelho, sob a perspectiva de que nos cultos que ele administra tem curas, tem aquilo que eles chamam de presença do Espírito Santo e coisas dessa natureza. Eu reservei até um texto das Escrituras que eu costumo muito usar para trabalhar e sair, tá certo? Eu estou aqui em Mateus capítulo 7. Você pode ver, a partir do versículo 15, Jesus Cristo falando para os seus discípulos, né, para que eles tenham cautela. Olha lá, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Então a mensagem de Jesus aqui é para falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, os falsos profetas, eles podem aparentar ovelhas. Aparentemente, eles são ovelhas. Tá entendendo? É uma coisa típica nos falsos profetas. Se tem uma coisa típica nos falsos profetas, é que eles sempre vão se apresentar como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, como está no texto aqui, ó. Olha, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não há como. Por quê? Por causa da natureza de ambos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, e nem a árvore má dar frutos bons. Isso é antagônico. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus Cristo aqui está dando um spoiler de como conheceríamos os falsos profetas, vestidos de ovelhas, mas são lobos por dentro. Conheceríamos essas pessoas pelos frutos que essas pessoas estão produzindo. E o texto não para aí não. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus é que pratiquemos a justiça, aquilo que é justo. O falso profeta, o falso mestre, o falso pastor, ele não vai praticar a justiça. Não vai. Ele vai viver a vida toda praticando a injustiça, a iniquidade. Esta é a vontade de Deus, que a gente pratique a justiça. Muitos me dirão naquele dia, o versículo 22, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha aí, Leonardo Salles, está vendo o que o texto está dizendo? Em teu nome não expulsamos demônios? Olha aí, Leonardo Salles, o que o texto está dizendo. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aí, Leonardo Salles, o que o texto está dizendo. Ou seja, expulsar demônios, curar enfermos, fazer maravilhas, profetizar não é critério de salvação para ninguém. Não é critério de salvação. Versículo 23, Jesus prossegue dizendo, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o que, Pedrosa? A iniquidade. Viveram a vida toda praticando iniquidade, injustiça, mentira, pecando e coisas dessa natureza. Então, voltando aqui, profetizar, tá entendendo? Expulsar demônio,
não é critério de salvação. O texto prova isso. Jesus, no texto, está mostrando claramente que expulsar demônio, falar em línguas estranhas, ou profetizar, ou fazer maravilhas, não é critério de salvação. Então, eu gostaria que você aí desse a sua opinião sobre essa polêmica, envolvendo mais uma vez o Leonardo Salles e seu falso evangelho. Porque o evangelho que o Leonardo Salles prega é um evangelho à imagem e semelhança do próprio. É o produto da cabeça da interpretação do Leonardo Salles. É um evangelho particular que só existe ali. Nesses últimos dias, a gente está vendo um avanço geográfico, demográfico e igrejas neopentecostais surgindo a todo momento. Impressionante. Em toda a esquina, a gente vê lá um boteco de aleluia, uma candombleia de Zeus, uma sinagoga de Satanás. Isso aos montões. E o Leonardo Salles criou para si um tipo de evangelho, e eu venho combatendo isso aqui desde sempre. Tem gente que inventa lá o seu tipo de evangelho justamente para agradar aquele nicho ali. E o falso profeta é a punição de Deus para o falso crente. Porque o falso crente só está ali para ouvir aquilo ali, ser massageado no seu ego, tá entendendo? Ou ele está ali para buscar satisfazer os seus prazeres momentâneos e os seus prazeres naturais. É o falso evangelho. Mas e você? Qual a sua opinião? Você concorda, discorda de mim? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esta treta, sobre esta polêmica, tá bom? Deixa aí nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe você, sua vida e sua família, e até a próxima.